o lucro está aqui. Porque se você ficar só preocupado com o marketing para trazer novos clientes, o resultado, né, o cliente vem uma vez e ele não volta a segunda. A gente tem um estudo que a gente fez aqui, 67% das pessoas não voltam a segunda vez. Então a gente tem uma quebra muito grande. Você está investindo no marketing, mas o teu balde está furado. A gente brinca, né? Tipo, a pessoa entra, né, faz a primeira consulta e não volta para a segunda. Então tu está investindo uma grana, né, com divulgação, marketing e tudo mais, propaganda, mas essas pessoas não estão ficando. E aí quando você ajusta, né, e cria uma estratégia de relacionamento, de fidelidade, aí o cliente volta e nunca mais vai embora. E é aqui que está o teu lucro. Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um conteúdo da Hub Odonto Content. É um canal que nós estamos conversando com vários empresários, com várias pessoas do segmento odontológico ou empresariais. E hoje eu estou com o meu amigo de longa data da odontologia, o Bruno. Tá bom, Brunão? E aí, beleza? Obrigado por nos receber aqui na CRM Bônus. Estou aqui com o Samuel também, meu sócio. A gente vai bater um papo hoje sobre negócios, empreendedorismo, sobre odontologia, né? E aí eu queria começar a puxar um pouquinho da história minha e do Bruno, né? Que a gente se conheceu há pelo menos uns 10 anos atrás, na odontologia, né, Bruno? Aí eu queria começar com uma pergunta: como você surgiu na odontologia, né? Eu sei da história, mas eu queria que você contasse. Tá bom. Da onde veio isso e como que a gente se conheceu lá atrás. Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer receber vocês aqui, né? Todos vocês estão aqui assistindo também, sejam bem-vindos. Bom, conheci o Thiago na época que eu estava na Cavo do Brasil. Eu trabalhei muito tempo com meu pai, foram 10 anos que eu trabalhei junto com meu pai. A gente representava a Cavo do Brasil no sul do Brasil. Então, os 3 estados ali, a gente visitava os distribuidores, né? Então, a gente fazia essa ponte entre a fábrica e as revendas, né? E todo o time comercial ali que revendiam as cadeiras odontológicas. Depois a gente teve, né, o grupo da Care, que veio também, com a Dana Hair foi comprando algumas empresas. Depois, enfim, foi crescendo e a gente trabalhou aí até o encerramento, né, da Cavo, quando a Cavo fechou as portas aqui no Brasil. A gente, né, eu já estava já com a minha startup, com a minha empresa de tecnologia, e meu pai daí se aposentou. Então... do nascimento ao fim. Cara, meu pai trabalhou mais de 50 anos na Cavo. Então, ele acompanhou... foi um dos primeiros colaboradores da Cavo do Brasil. Meu pai começou lá empacotando caixa na logística, depois foi para o comercial, trabalhou 50 anos. Cara, isso é muito raro hoje em dia, né? Pensar alguém que dedicou a vida inteira. Né? E eu aprendi, tudo que eu aprendi sobre vendas foi com meu pai, então... obrigado aí, pai. Inclusive, o senhor Jackson deve estar assistindo, foi um dos grandes professores meus também, porque assim, né, a gente tinha muito contato, né? Primeiro eu conheci o Jackson, depois eu te conheci, mas o jeito que o Jackson tratava os clientes, né? Ele tinha assim, o CRM dele era no caderno, mas era o melhor CRM que eu já vi na minha vida. Ele sabia da data de nascimento do filho, todo aniversário. Sabia, controlava o histórico de compras, né? Depois acho que você começou a planilhar essa história né? Começou a colocar, vamos dizer, uma parte mais de inteligência no processo comercial, mas ele tinha na ponta da língua exatamente o fluxo dos pacientes, o funil de vendas, a previsão de vendas, ele já tinha de cabeça de toda a rede dele. Isso mesmo, né? Foi isso mesmo. Tu fez lembrar uma coisa muito boa, Thiago, porque meu pai, ele trabalhou muito tempo, né? Aquele modelo... raiz, né, cara? O vendedor que pega o telefone e conversa, né? E já monta ali o pedido. Né? Ele ia visitar os clientes com a malinha dele lá, mas sem saber quanto que ele ia vender, entendeu? Ele chegava lá e saía para fazer um churrasco, saía para conversar com todos os vendedores, né, do nosso cliente. A gente fazia bastante treinamento também, mas ele não tinha muitas ferramentas, né, de gestão, de CRM. E aí, por eu estar estudando um pouco sobre isso, eu pude ajudar ele a montar isso tudo, sabe? Então, a gente conseguiu também, né, se atualizar e continuar na empresa, na Cavo Care, né, durante muito tempo, porque meu pai soube se adaptar a essas mudanças que o mercado exigia, né? Não dava para você mais ser aquele vendedor lá da antiguidade que chegava lá com um caderninho para tirar um pedido.
Sim. Não, a gente mudou isso e a gente começou a implantar algumas ferramentas de gestão. A gente tinha, por exemplo, o cálculo de potencial de mercado para cada região. Então, quando meu pai ia visitar, né, um revendedor, ele falava o seguinte: olha, aqui a gente tem tantas universidades, tantos alunos, então a nossa expectativa, o potencial de mercado é esse. Você está vendendo tanto. O nosso market share é tanto. Então você está abaixo da expectativa. Então, cara, isso mudou. Vai comprar ou não? A venda era consequência de um trabalho de acompanhamento desse CRM. Sim, né? E desde isso, essa foi a minha base, né? Tudo que eu aprendi foi com ele, até depois eu começar a empreender com esse mercado de tecnologia, né? E aí eu trouxe um pouco desse conhecimento para minha solução, que na época foi um sistema de Wi-Fi. Eu acho que nessa época até a gente conversou. Foi, a gente se encontrou num barzinho lá em Joinville e falou assim, tô lançando essa empresa de Wi-Fi. Isso mesmo. Cara, meio desafiador, mas é bem pelo Wi-Fi a gente conseguia medir o fluxo de pessoas no estabelecimento. E também, quando a pessoa se conectava nesse Wi-Fi, eu tinha um cadastro, que é a base de todo o CRM, né? Então, você vai fazer um relacionamento com o seu cliente, tu tem que ter o cadastro, né? Sim. E aí, a gente, pelo Wi-Fi, conseguia trazer essa lista de cadastros, ou a lista de clientes que visitaram esse estabelecimento. E aí, a gente criou toda uma estratégia de relacionamento através de mensagens automáticas, que a gente enviava quando o cliente se conectava. Então, se fosse a tua primeira vez lá num restaurante, ou numa clínica, a pessoa recebeu uma mensagem de boas-vindas. Quando você ia embora e desconectava do Wi-Fi, eu mandava outra mensagem com NPS, para ver como é que foi o atendimento, como é que foi a satisfação do cliente. E aí, quando o cliente ficava X dias sem retornar a esse Wi-Fi, eu também mandava uma mensagem, tá na hora de fazer o retorno, né? E aí, essas automações pelo Wi-Fi fez a gente crescer muito. A gente chegou a ter mais de 1.000 clientes na época da Bicom, né? Que era a Bicom Wi-Fi. E aí veio a pandemia. Então, cara, os restaurantes fecharam, os Wi-Fi foram desligados. Aí vocês tiveram que se reinventar. Teve que se reinventar. Conta um pouquinho dessa reinvenção, né? Porque assim, agora mudando um pouquinho, né, da odontologia para o mundo da tecnologia, que também está ligado, né? A gente estava conversando antes, a gente também da Hub está com um projeto um pouco maior, né, de amplitude, assim, de educação, de treinamento, de implementação de tecnologia para os consultórios, né? E a gente vê que é uma necessidade geral, porque assim, mesma coisa quando seu pai estava lá com o caderninho de anotação, a maioria das clínicas ou estão nas fichas ainda, aquelas fichas de odontograma, ou no mínimo um software, mas não usa o software quanto precisa. E quem dirá um CRM ou uma estratégia de CRM bônus, por exemplo, que é algo até mais avançado. Eu acho que a gente acredita que a gente tem que estar trabalhando a base disso, né? Se o Sam quiser complementar alguma coisa aí sobre as dificuldades, porque o Sam faz as implementações também nas clínicas, né? E vê que é totalmente... Total. E uma coisa que o Bruno estava comentando, que eu achei legal, assim, na questão do Wi-Fi, pelo que eu percebo, assim, né? O diferencial de vocês era esse relacionamento com o cliente final, né? Porque eu acho que lá atrás tinha várias empresas que disponibilizavam o Wi-Fi, só que não fazia esse tipo de relacionamento, né? Eu acho que era só medir lá o cadastro, possivelmente as empresas chegavam ali para os estabelecimentos e falavam, vou colocar uma solução aqui para você, onde você vai conseguir ter os dados do seu cliente, mas só. E aí os estabelecimentos tinham que buscar maneiras ali para interagir, né, com o cliente. Pelo que eu entendi, vocês entregaram algo um pouco mais completo. Sim. Além do cadastro, vocês já mapeavam e já entregavam uma ferramenta para o próprio estabelecimento, né, fazer o relacionamento com o cliente ali no final. Perfeito. Porque a gente percebeu também que é uma das dores, né, não só das clínicas, que a gente teve bastante clínica médica, odontológica, a gente teve alguns hospitais até como clientes, né, então uma das dores deles era que às vezes não tinha esse tempo, né, para fazer essas ações, né, ficava ali atendendo o dia inteiro e não tinha espaço, ou às vezes não conseguiam fazer esse trabalho de CRM, né, que é de relacionamento com o cliente. Então a gente criou uma ferramenta para automatizar isso. Na época foi bem interessante, foi bem legal. Mas também, depois que veio a pandemia, a gente teve que se adaptar. E essa mudança, assim, na minha vida foi muito interessante, porque quando eu comecei lá na odontologia, eu nem imaginava onde é que eu ia chegar, né? Hoje tá aqui na CRM Bônus,
ser um dos sócios aqui, porque eu vendi a minha empresa para a CRM Bônus. Não imaginava. Isso há um tempo atrás, falei assim, cara, teu caminho não vai ser na odontologia, porque, querendo ou não, eu fiquei 10 anos com meu pai. E eu conhecia muito dos produtos odontológicos, cara. Eu sabia vender resina, fotopolimizador, cara, toda essa parte, né, de materiais odontológicos, né, eu estudei bastante. Cheguei até a ir para a fábrica lá da Care na Califórnia para poder conhecer mais o processo de fabricação, a diferença de uma resina nanoparticulada. Cara, são tudo coisas, cara, que hoje em dia eu não uso, né? Mas toda a minha base foi ligada em relacionamento com o cliente, sabe? Tudo que eu estudei foi sobre vendas e como fidelizar o cliente. E aí, Bruno, eu acompanho, né, faz tempo, pela amizade que a gente tem, claro, a distância, depois que a gente saiu, eu saí da cá, você também saiu, mas eu te acompanho lá nas redes sociais, eu vejo bastante você fomenta o empreendedorismo, startup, e aí eu vejo que você participa de vários grupos lá, principalmente de Joinville, do Sul ali, como que você olhou essa visão de apoiar os empreendedores, ou a galera que está começando, e quais são as principais dificuldades que você encontra, que é uma dificuldade meio que padrão para todos, seja de uma padaria até uma grande startup ou de um empreendedor que quer começar? Legal. Bom, primeiro, acho legal explicar o porquê que eu faço isso, né? Quem não me conhece ainda, até convido para me seguir no Instagram ali, que é onde eu posto mais conteúdo. Mas o que me motivou a realmente continuar dando mentorias, né? Eu dou mentorias para vários tipos de empresas, tá? Mas principalmente para tecnologia, porque é onde eu trilhei os meus últimos anos, né, nesse caminho de startup. Então, eu sou mentor da CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, sou também mentor da Softville, que é uma incubadora, né, onde eu fui incubado, mentor da UOL também, que é uma aceleradora de startups, que é onde a gente foi acelerado. Então, ou seja, basicamente, eu estou fazendo o meu papel de retribuir o que eu recebi de ajuda, né, porque o meu processo, quando eu entrei no mundo de tecnologia, eu vim de um mercado totalmente diferente, né? A odontologia era um processo muito diferente de empreender com startup. E aí, quando eu entrei nesse mercado, eu participei de um evento chamado Startup Weekend, que é um final de semana onde eu conheci várias pessoas que se tornaram meus mentores depois do evento também. Então, isso que foi bacana, né? Aí, depois desse evento, eu comecei a organizar esses eventos para fomentar cada vez mais esse empreendedorismo na minha cidade. E aí comecei a conhecer mais mentores e essa rede de mentores para mim foi muito importante. Então eu vejo que muitos, né, às vezes fracassam no empreendedorismo ou não conseguem ter sucesso, né? O Sebrae já fala, né, que o número de empresas que quebram no primeiro ano é absurdo, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa tenta empreender sozinho, né? E empreender sozinho é muito difícil. Então, para mim, o grande segredo para eu talvez ter chegado até aqui e ter tido, né, um sucesso, que é vender uma empresa, né, que é o objetivo, eu acho, de muita gente quando está nesse mundo de tecnologia, é vender a empresa. Eu consegui vender a minha empresa, mas muito por conta dessa minha jornada, que eu tive vários mentores que foram me ajudando a enfrentar os desafios que eu fui, né, enfrentando ali e encontrando, porque eu tive que mudar muito, cara. A gente teve que... Imagina, a gente começou com uma empresa de Wi-Fi e eu vendi uma empresa de WhatsApp. Você vê, né? Mas eu mudei tudo, cara. Que eu falo assim, né? A gente tá numa transição, a Hub tá numa transição, e eu falo assim, né? Qual que é essa sensação de você ter que pivotar uma empresa? Tipo assim, imagina, você fez o planejamento por uma empresa de Wi-Fi. Beleza, quanto mais restaurantes eu pegar, e aí lockdown, fechamento geral, e aí você fala assim, e agora? Qual que é essa sensação? E aí, como que você fala assim, preciso criar um produto novo, preciso criar algo novo? Essa fase ali da pandemia, pra gente, foi um momento muito difícil, né, de tomar uma decisão. Normalmente a gente tem esses momentos na nossa vida, mas foi essa decisão que fez a gente chegar onde a gente chegou. Né? Então a gente fala assim, pô, às vezes a dificuldade é a nossa maior oportunidade da vida ali, sabe? E a gente tava com uma empresa de Wi-Fi, com mais de 1.000 clientes, um faturamento bem legal, assim, já crescendo. A gente estava já buscando mais uma nova rodada de investimento para crescer ainda mais esse sistema de Wi-Fi. E aí veio a pandemia, a nossa receita caiu 80% nos primeiros 2 meses, e aí a gente tinha caixa a gente estava com 15 pessoas, né, na equipe, a gente tinha caixa para pagar mais o próximo salário só.
E aí a gente falou assim, cara, acabou o dinheiro, vamos fechar a empresa, indenizar, né, todo mundo ali e é isso. A gente, não, cara, a gente tá no meio da pandemia, é guerra, né, cara, ninguém vai desistir aqui, entendeu? E aí a gente tentou encontrar uma forma de criar uma nova receita através de novos produtos. Então, a gente percebeu que o Wi-Fi talvez ia demorar um pouco, né, a gente não sabia quanto tempo ia demorar para os negócios físicos, né, abrirem as portas. Então, a gente criou 2 novos produtos. Um deles era um sistema de WhatsApp com chatbot, disparos em massa, que era o que a gente já estava pensando em fazer na época do Wi-Fi, mas ele falou assim, não, vamos agora fazer um negócio muito mais profissional, porque a gente percebeu que as empresas, mesmo aqueles que estavam com lockdown, muitos restaurantes, muitos locais, estavam usando o WhatsApp como ferramenta para vendas no delivery, no online. Sim. Então a gente viu que esse mercado de WhatsApp tinha uma oportunidade ali. Então a gente criou esses 2 novos produtos, um deles a gente acabou até depois tirando fora, né, não dando muito foco, e focou no WhatsApp, que foi a linha de receita nova que salvou a empresa. Mas daí, claro, a gente também teve a ajuda dos nossos investidores, que, né, ajudaram com mais um pouco de dinheiro, pegamos empréstimos, a gente foi atrás de dinheiro, de caixa, para ter fôlego, para poder pagar salários, né, e manter a equipe, enquanto a gente estava criando um novo produto. E isso foi muito doido, assim, sabe? Porque a gente teve que colocar muita coisa em risco ali, sabe? Né? Ninguém empresta dinheiro sem uma garantia, né? E nessas horas a única garantia que a gente tem são garantias de pessoa física. Então foi realmente um all-in, cara. Eu e meus sócios, a gente colocou tudo a perder. Né? E, enfim, mas no final deu certo. Deu certo. Eu acho que complementando aqui também, que eu acho que é legal, e assim, né? Tipo, quando você está empreendendo, você não pode parar, né? Porque as oportunidades só vão aparecendo enquanto você está caminhando. Eu acho que esse exemplo que você trouxe aí, né, tipo, da decisão de vocês, falar assim, ou eu paro ou eu vou para a guerra. Eu acho que até pegando uma percepção aqui, assim, ó, o empreendedorismo, ele te dá essa possibilidade, né? Você consegue continuar caminhando, só que você tem que ter a cabeça muito aberta, muito tranquila, para falar assim, ó, talvez não seja esse caminho, eu preciso continuar caminhando, mas conseguir enxergar as oportunidades que eu tenho no meio do trajeto. E as oportunidades só vão aparecendo conforme você caminha, conforme você corre, você vai para cima, né? Perfeito. E essa história, né, do Hub Content, né, que a gente estava falando, o programa aqui que o Ti está fazendo, antes era Café com Monfré, né? Esse era o nome, porque a gente queria desvincular realmente aí do nome Hub Odonto, né? Mas o negócio foi crescendo, foi criando uma oportunidade que a gente realmente olhou e falou assim, não, cara, talvez esse aqui seja um caminho para a gente seguir, né? Se a gente ficar só travado naquilo que a gente sonhou lá atrás, né? Você falou, lá atrás você não sabia onde que ia chegar, né? Não. Cara, a gente não... Pode ser, né? Que você até consiga chegar lá, mas você deixa muitas oportunidades passar para o meio do caminho e vai ter mais dificuldade, né? E uma das coisas que eu percebo, assim, que a gente acertou foi de perguntar para os nossos clientes e para os nossos parceiros o que eles estavam achando, o que eles estavam precisando, sabe? Então a gente não tirou essa ideia do WhatsApp do nada, assim, né? A gente já estava com uma base grande de clientes e de parceiros e a gente conversou para eles assim, cara, faz sentido uma solução de WhatsApp, de chatbot e tal, e a gente viu que todo mundo estava procurando isso, entendeu? Então a gente tomou a decisão de investir num novo produto, mas baseado em muita entrevista, muita pesquisa. Então, né, para quem está nesse momento agora de, putz, será que eu tomo essa decisão? Será que eu faço essa mudança de rota? Pergunta, né? Pesquisa para o mercado, faz realmente aquele trabalho de validação, né? Primeiro pesquisa o máximo antes de tomar a tua decisão, né? Eu acho que isso vai te ajudar a errar menos, né? E com certeza quando tu começar esse novo caminho, tu já vai ter ali uma base de potenciais clientes que te responderam essa pesquisa. Ó, tô com essa necessidade. Então tá, então eu vou desenvolver aqui e já volto para te apresentar uma solução. Sim. É bem todos os negócios acabam surgindo do que o cliente precisa. É isso aí. O empreendedor resolve a dor de alguém. É isso. Né? Então eu estava lendo um livro lá de como o Bezos se comunica, etc. lá, e ele contou o caso da menina lá do Canva, né? Que ela apresentou para 100 investidores e tal, e nada certo, falou assim, essa ideia é maluca. Mas aí um ponto que me chamou a atenção é que ela falava assim, ó, quando ela começou a explicar o que o produto dela fazia, ninguém queria comprar. Mas ela começou a explicar o porquê que ela criou o Canva,
né? Aí, assim, os investidores começaram a entender. Então, eu falo assim, na verdade, quando você tem essa necessidade ou essa transição, por exemplo, de carreira ou de negócio, quem tem que responder é o seu cliente no final. É isso aí. E ele que vai... E o famoso MVP, né? Lá no final, você pelo menos testou pequeno, viu que alguma amostragem funcionaria e seguiu. Legal. E quando a gente fala de empreendedorismo, o que você pode orientar para o pessoal que está começando, por exemplo, uma startup e está tentando seguir aí a vida de empreendedorismo? Olha, eu gostaria de ver mais soluções para a área de saúde, né? Eu vejo que o mercado odontológico, o mercado médico, eles são muito carentes ainda. Então, como muitos que acompanham vocês são dessa área da saúde, cara, vocês sabem as dores que vocês enfrentam, né? Então, eu vejo que tem muita oportunidade ainda para empresas de tecnologia criarem soluções para esse mercado da área da saúde. Às vezes é uma área que está pouco assistida porque poucas pessoas realmente vivem a dor, né? Sim. Então, talvez quem está aí nos assistindo sabe o que vocês enfrentam de dificuldades, e aí é pensar, né? Eu acompanhei muito a história da Simples Dental, né? Eles tiveram um crescimento muito grande na época que eu estava começando a minha startup. Então, eu me inspirava muito neles, né? O Ramon ali, o pessoal. A gente conversou com ele semana passada. Não, e assim, poder ver que, pô, um era dentista, né? Então, ele sofria essa dor, né? De ter um CRM, de saber sair daquela fichinha impressa, de ter que digitar, fazer na mão. Então, o que eu vejo de muita oportunidade ainda é que vocês sabem as dores que vocês estão sentindo. Talvez empreender ainda nesse mercado odontológico, mas talvez uma... Mas é que tá um ponto, só completar e já passa aí, que veio uma... Por que acontece, no meu sentimento, tá? Eu tô há 15 anos na odontologia, o dentista ele não se enxerga como empreendedor. Sim. Ou talvez o médico não se enxerga como empreendedor, ele se enxerga como vou cuidar do meu paciente e é isso que eu vou fazer da minha vida. Só que uma clínica odontológica, uma clínica médica, fisioterapeuta, que seja, ele tem uma empresa. Ele tem um negócio, ele tem um CNPJ. Sim. Então ele tem que se portar como empreendedor, né? Então muitas vezes ele se esconde atrás do jaleco, vamos dizer assim, para falar assim, não, eu só vou cuidar do meu paciente e que Deus mande mais pacientes para poder sobreviver e faturar. Na verdade não, você não tem um processo. Tem clínicas grandes, né, que a gente está fazendo projeto, tem clínicas, eu falei hoje de manhã, tem 8 mil clientes na base, pacientes, né, ou clientes. Outra atende 200 pacientes por dia. Cara, é uma empresa que muita empresa não consegue atender essa quantidade. E aí que a gente fala para os nossos alunos, mentorandos, que seja, a gente fala o seguinte, primeiro cria o processo. Desenhe um processo comercial, com CRM, com estratégias comerciais, CRM bônus, que seja, que coloque um processo e um fluxo e as pessoas nesse processo. Depois você vai para a gestão para melhorar a lucratividade, melhorar os indicadores aí. Então, eu acho que o que eu sinto falta bastante é o profissional, o dentista ou médico, ele se posicionar como um empreendedor também. Né? E os que se posicionam dão muito certo. Boa. Porque ele cuida bem da saúde, né? Que é o hábito dele, é o ímpeto dele que ele quer fazer bem para o ser humano. É isso, é lindo isso. Mas também tem a parte de empresa, né? Veio uma coisa aqui quando estava falando bem interessante. Depois que eu vendi a empresa, né, a Bicom, a gente passou pelo Wi-Fi, depois a gente criou o WhatsApp e 1 ano e meio depois que a gente estava com esse produto do WhatsApp, a gente vendeu para a CRM Bônus. Quando eu vim para a CRM Bônus, aí eu entendi de fato o poder de um CRM, né? Porque até então a gente falava, eu ouvia bastante disso, mas eu não tinha talvez a noção do quão importante é fazer um bom relacionamento com o cliente. E uma frase do Alexandre Zolko, né, que é o fundador da CRM, faz muito sentido para mim hoje, que é o seguinte, a simplicidade, né, é a maior sofisticação, que é de Da Vinci, essa frase, mas ele usa aqui dentro, né, a gente tem vários letreiros aqui dentro, que é simplifique, ou seja, cara, faz o básico bem feito. Porque às vezes a gente fala assim, CRM, putz, deve ser muito complexo, deve ser um negócio, cara, se eu pudesse simplificar para vocês, é basicamente você ter o cadastro do teu cliente e criar uma jornada ali, né, o processo que o Thiago falou aqui, mas é uma jornada do ser assim, pô, se é a primeira vez desse paciente,
eu vou criar uma experiência para ele, para incentivar ele voltar para uma segunda vez, porque ele ainda é um cliente novo para mim. Então eu vou criar ali um processo de, sei lá, mandar uma mensagem no dia seguinte, né, para ver como é que tá após a consulta, né, como é que tá se sentindo, deu tudo certo, pós-tratamento, enfim. Mas tu cria um processo para receber esse cliente novo, para que ele fale assim, nossa, vou voltar lá agora, né? E aí tu fideliza ele. Mas aí o que acontece? Como é que tu fideliza? Tu vai lembrar ele que ele tem que voltar, porque ninguém lembra de ir no dentista. Exato. E aí tu cria um processo de interações, né, de relacionamento, de mandar mensagem e tudo mais, mas numa jornada, né, numa ideia seguinte, pô, eu tenho que criar uma experiência que vai realmente transformar a vida dessa pessoa e que ele vai falar assim, cara, eu vou voltar a trabalhar tá contigo. A sensação que dá é que essa clínica estão comigo. Porque a fidelização, se você criar uma estratégia para fidelizar, né, de CRM, isso é que vai trazer lucro para as empresas. A gente fala muito isso aqui na CRM Bônus. O lucro está aqui. Porque se você ficar só preocupado com o marketing para trazer novos clientes, o resultado, né, o cliente vem uma vez e ele não volta a segunda. A gente tem um estudo que a gente fez aqui, 67% das pessoas não voltam na segunda vez. Então a gente tem uma quebra muito grande. Você está investindo no marketing, mas o teu balde está furado. A gente brinca, né? Tipo, a pessoa entra, né, faz a primeira consulta e não volta para a segunda. Então, tu está investindo uma grana, né, com divulgação, marketing e tudo mais, propaganda, mas essas pessoas não estão ficando. E aí, quando você ajusta, né, e cria uma estratégia de relacionamento, de fidelidade, aí o cliente volta e nunca mais vai embora. E é aqui que está o teu lucro, né? Então... E o que eu acho legal, assim, né, eu estava comentando da questão da jornada que a gente tem de alguns mentorandos nossos ali dentro do nosso processo, né? A gente tem aquela clínica que nunca investiu em marketing, nunca teve um sistema de gestão, faz tudo ali no papelzinho e às vezes chega uma empresa de um chatbot, por exemplo, de uma empresa de bot de WhatsApp, que eu acho que era mais ou menos o que a Bicom fazia, né? E fala para essa clínica, ó, eu vou dar um jeito de você mandar mensagem para o máximo de pacientes que você quiser, né? A pessoa acha sensacional, né? Acha legal. Tipo, ela começa a trabalhar com isso. Só que chega num momento que isso satura, e por alguns motivos, até porque ela não tem o controle, né, exatamente daqueles pacientes que responderam, o que eu tenho que fazer, né? O dia de amanhã vai chegar, né? Tipo, eu mandei mensagem, e agora? O que eu faço, né? Não consegue colocar tudo numa trilha no paciente, nem da jornada ali dentro da clínica. E aí, quando a gente coloca uma estratégia de CRM, de mapear essa jornada, já é um passo a mais, eu acho que na profissionalização da própria clínica. Sim. Que é isso que você comentou, né? É impressionante como existem clínicas que atendem 200, 300 pessoas por dia, que a gente vê, só com chatbot. Tipo, e aí eles têm que se dividir em várias pessoas, em vários setores para conseguir ter esse controle, né? E aí quando você coloca ali o CRM, fica muito mais fácil, né? Até de uma forma visual conseguir enxergar. E eu concordo também plenamente quando você fala da questão de simplificar. Se você perguntar para algum dentista o que é CRM, eles assustam, cara. Eles vão falar assim, putz, cara, já me falaram disso daí, mas, cara, eu não sei se eu estou preparado para colocar um CRM, né? Aí na hora que a gente mostra o fluxo, até fora, né, de uma plataforma de CRM, para mostrar para ele que faz sentido, que ela começa a entender que, opa, legal, tipo, talvez isso vai me ajudar. E não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu vejo desde uma clínica pequena até uma clínica gigantesca, se ela quer melhorar o relacionamento e ter a lucratividade, né, na revisita, né, desse paciente, né, o retroalimentar ali o funil de venda, seja o flywheel, que o pessoal fala bastante também, é o relacionamento, é o dia depois de amanhã, que é onde o paciente saiu da tua clínica, o que você vai fazer, né? Você tem que trazer ele de volta e a grana eu acho que realmente está aí, né? O lucro da clínica. E o meu irmão é dentista, né? Dos bons. E o meu irmão fala o seguinte, cara, porque ele estudou com o Baratieri. O Baratieri também, pô, é uma referência aí mundial, né? Ele falou, cara, o que faz a clínica são as limpezas. Por quê? Porque daí tu fidelizou o cara, né? Tu vai fazer uma limpeza todo ano, enfim. Então, nessa limpeza é que tu tem a fidelização do teu cliente,
porque ele confia em você para, né, fazer, né, o dia a dia ali, mas quando tiver alguma restauração para fazer, algum tratamento mais complicado, ele também vai fazer contigo. Então tem muito dentista que não dá o valor para limpeza, que na verdade é a tua oportunidade de fidelizar o cliente. Ó, vem aqui, volta, né, faz comigo a limpeza, ou coisas nesse sentido, né? Então, ou seja, só para trazer para quem tá, né, quem é dentista, às vezes não criou ainda uma estratégia, mas a limpeza é uma das estratégias para você fidelizar, né? E trazer o cliente de volta a cada 6 meses, ou enfim. Então, veio aqui, né, quando você estava falando sobre fidelidade, que não é algo muito complexo mesmo, sabe? Mas tem que desenhar esse processo. Não dá para fazer assim, tipo, quando dá, uma vez sim, outra não. Não, cria um processo, pede, né, ajuda para quem tem secretária, pede ajuda para ela te ajudar a fazer, para não esquecer, porque senão tu faz um mês, faz 2 meses, depois no terceiro mês tu já esquece ou, né, fura, enfim. E tem um outro ponto que tu me falou sobre automação. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa automação, né, tipo esses chatbots e tudo mais. Se a empresa é pequena, às vezes não precisa, sabe? Porque quando tu usa uma automação, tu acaba perdendo, né, essa proximidade com o teu cliente. Então, eu acho que nada substitui, né, um áudio, né, do dentista, assim, ó, e aí, meu querido, como é que foi? Como é que tá depois, né, um tratamento desse? Cara, esse relacionamento mais próximo, isso fideliza, né? Essa conexão, né, humanizada. Quando tu coloca um robô, né, agora a gente tem a inteligência artificial, né, que está tentando fazer uma linguagem mais natural, mas quando tu coloca essas ferramentas, tu se distancia muito do teu cliente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Claro que quando a empresa cresce, é inevitável, tu vai ter que ir para uma ferramenta dessas, tá, de automação e tudo mais. Mas enquanto vocês são ainda pequenos, tentem ao máximo usar, né, e aproveitar dessa proximidade com o teu cliente para fidelizar ele. Agora, se a tua empresa cresceu, pô, eu tô com 300 pacientes aqui, não dou conta de fazer áudio para todo mundo. Tudo bem, então escolhe quem são os teus 20%, né, dos teus maiores clientes, que representam 80% da tua receita, entendeu? Então tu faz uma relação de assim, ó, pô, para esses clientes que são, quando a gente fala de CRM, né, a gente analisa quanto que esse cliente gastou comigo. Pô, eu vou pegar aqui então os 20% que gastaram, que representam 80%, né, que é o do Pareto. A gente pega esses 20% e é aqueles clientes que você manda um áudio, entendeu? Por quê? Porque aí tu vai estar preocupado em garantir a maior parte da tua receita, em fidelizar, né, aqueles clientes que representam a maior parte da tua receita. Então já é uma forma de... E os outros, né, que são os clientes menores, mantém ali com a automação, entendeu? E o CRM, ele consegue te dar essa visão, né? Sim. Consegue fazer com que você classifique quem são esses... Os clientes VIPs, esses né? Esses clientes VIPs, exato. Isso que eu acho que é muito bacana. E eu acho que é a visão que você teve quando você veio aqui pro CRM, que você comentou, né? Você entendeu qual que é o potencial, né, do CRM, o que ele pode agregar para as empresas, né? É isso aí. E de modo geral, Bruno, fala um pouquinho mais da CRM Bônus, como que a CRM Bônus pode ajudar os dentistas, ou, né, a gente está até com clínicas de estéticas agora nos procurando. Legal, cara. Pareça. A gente tem umas parcerias, né, e na verdade a gente aprendeu algumas coisas em clínica de estética e colocou na odontologia, né, até principalmente essa quantidade de ligações, acompanhamento e tal, a gente fez um acompanhamento, né, com uma das amigas nossas, né, que ela acabou abrindo um leque muito grande. Então, eu falei, cara, a estética, odontologia, enfim, como que a CRM Bônus ajuda, né, o pessoal da área da saúde, principalmente? Boa. Bom, primeiro eu vou começar pelo básico, né, que bem feito. Faz o básico bem feito, que é o quê? Garantir uma segunda visita. Sim. Né? Então, quando... Vamos pegar aqui, foi o principal produto da CRM Bônus, ou o primeiro, né, e ainda há 6 anos atrás ainda é o principal, a gente chama de Gift Back. O Gift Back, basicamente, ele é um bônus, como se fosse um cashback, mas ele está condicionado a uma próxima compra. Então, a gente usa muito isso para lojas, né, varejo, loja de roupa, calçados e tal, mas a gente também tem algumas clínicas que utilizam dessa estratégia para estimular o cliente a voltar. Ou seja, né, uma próxima visita. Uma próxima visita, uma próxima compra. E aí, na estratégia da CRM, a gente sempre coloca um prazo para ele usar esse bônus. Sim. Né, então, vamos supor que eu fui lá na clínica do meu irmão, fiz um tratamento, um clareamento, por exemplo,
E ele falou assim, ó, você tem R$ 200 de bônus para tua próxima consulta. É um desconto que eu vou te dar na tua próxima consulta. Mas tu tem que voltar ainda esse ano, né? Tipo, dentro de 6 meses. ou dentro de 6 meses e tudo mais. Pô, eu não vou perder esse bônus, tá ligado? Tá lá? Eu vou lembrar. E aí, o que é legal? O meu irmão, ele pode, né? O dentista, ele pode mandar uma mensagem quando estiver quase vencendo esse bônus. Assim, ó, você tem R$ 200 aqui, né? Na minha clínica, mas vai encerrar esse mês. Vamos marcar a tua consulta? Sim. E aí, nessa consulta, é o gatilho. Tá? E aí, eu posso usar esses R$ 200 para fazer uma limpeza ou para fazer qualquer outro tratamento, né? Pô, quero fazer agora um Botox, né? Que tá na moda agora. Enfim, então, essa estratégia, tá? É a base do nosso gift back, que é você dar um bônus para uma próxima compra condicionado a um prazo, né? E também a uma compra mínima, enfim. Mas essas são regrinhas que a gente usa aqui de bonificação, só que são bonificações inteligentes. E aí que tá o ponto. Não é você dar um bônus só e esquecer. Tem que ter uma estratégia, tem que ter uma regra, né? E uma estratégia por trás de cada bônus. E aí, essa estratégia da primeira compra é o que faz, né, o cliente voltar a segunda vez. Aquela, né, que eu comentei. A maior parte dos clientes não voltam a segunda vez. Então, se você fizer essa estratégia aqui, para garantir que ele venha uma segunda vez, já vai mudar muito o ponteiro aí das clínicas. E detalhe, né? Isso a gente fala, acima de 300 pacientes, o sistema faz de forma automática isso. Sim. Porque às vezes eu falo assim, mas como eu vou lembrar do bônus do paciente João, da Maria, que veio? Não, a gente tem que usar, né, as ferramentas ao nosso favor. Né? No caso, o CRM Bônus faz esse disparo automático, mas de forma humanizada e estratégica para que o paciente volte para a clínica. É isso aí. Né? E aí, claro, tem toda a mandala aí de serviços, porque é uma coisa de cada vez, né? Sim. Fazendo o básico bem feito. Sim, não adianta o cara, né, entrar aqui hoje na CRM Bônus e falar assim, eu quero contratar tudo. Eles não conseguem nem tempo, equipe para implantar tudo isso aqui, né? A gente tem muitas ferramentas. Mas a gente sempre gosta, né, de falar que a CRM Bônus, ela é uma consultoria junto com a ferramenta, com a tecnologia. Então a gente vai montar contigo essa estratégia, vai te ajudar a implementar, a configurar e acompanhar isso. Então, esse é um grande diferencial da CRM Bônus, né? Porque muita gente, às vezes, contrata uma ferramenta, mas não sabe usar. Ou não consegue explorar todo o potencial que tem dessa ferramenta. Então, a gente entrega um serviço junto, que é uma consultoria, são pessoas, né, equipes aqui que a gente tem treinadas com essa metodologia para poder ajudar o cliente de acordo com o seu segmento. Então, se for uma loja de calçados, eu tenho uma equipe, um squad, que entende bastante sobre esse nicho. Se for uma clínica de estética, de saúde, enfim, é uma outra equipe, entendeu? Então, aqui dentro a gente tem especialistas para cada segmento. Sim. Legal. Tem mais alguma pergunta pro Brunão aí? Não, depois ele deixa no lado VIP pra gente. Isso. Não, com certeza a gente vai amadurecer essa parceria, né? Porque a gente tá agora com essa nova estratégia, a gente vai voltar a conversar. Tá bom. Bruno, alguma mensagem aí final para a galera, para os dentistas empreendedores, médicos empreendedores? Olha, desde quando eu comecei a empreender, né, cara, eu acho que uma das coisas que a gente nunca perdeu foi o desejo que a gente tinha de realmente, através do empreendedorismo, mudar a minha vida, da minha família. Os meus sócios também tinham esse mesmo desejo. A gente teve que mudar muito nesse caminho. Mas o desejo que a gente tinha lá dentro sempre foi o mesmo. E isso que nos carregou até aqui, né? Então, a provocação para vocês também é resgatar esse desejo de vocês, que fez vocês começarem a estudar sobre odontologia, ou estudarem o que vocês estudaram. Resgatar esse desejo para querer empreender, porque a jornada ela é bem desafiadora, né? A gente apanha bastante no caminho, a vontade de desistir é grande. E aí eu tive meu segundo pilar nessa minha jornada, que foram os meus sócios. Então, tem muita gente que às vezes não consegue confiar, né, em ter sócios. É difícil ter sócio, né? A gente tem muitas histórias também que empresas não dão certo e quebram por brigas de sócios. Então, realmente, eu não estaria aqui se não fossem meus sócios. Eu tenho certeza, tenho clara certeza disso. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, comecem a trabalhar isso em vocês, para que vocês busquem
sociedades, igual vocês dois aqui, estão, né, há quanto tempo juntos 20 já? anos. 20 anos. 20 anos juntos. Então, assim, é muito difícil, né, que nem um casamento, Sim, né? sim. Mas quando dá certo, cara, vocês vão Vai conseguir embora. muito longe juntos, porque quando um tá para baixo, o outro consegue ajudar. Então, esse pilar para minha vida, para minha história foi muito importante. E o terceiro e último é mentores, né? Buscar pessoas que já trilharam esse caminho que vocês querem trilhar, para poder ajudar vocês com conselhos, com mentorias, ou amanhã depois com um investidor também, ou às vezes um investidor é um mentor também, Sim. é um cara que consegue te abrir portas, consegue te abrir a cabeça também para ver coisas que a gente não consegue enxergar. Então, esses 3 pilares para mim é o que eu falo sempre, que foi para minha vida, né, muito importante, tá? Então, esse é o meu conselho para vocês. Tá, joia. Tá bom? Brunão, obrigado por nos Obrigado. receber. Obrigado pelo seu tempo. Valeu, Sam. Obrigado. Obrigado, Deus, né? Obrigado pelo convite É aí. isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, curte, clica, compartilha com a galera aí, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais.